Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai começar a falar sobre anestésicos locais. Então vamos definir o que seria uma anestesia local? Então, a anestesia local é a perda da sensação dolorosa em uma área circunscrita do corpo, causada por uma diminuição da excitação de terminações nervosas ou pela inibição do processo de condução nos nervos periféricos, correto? Então, para a gente entender de fato a anestesia, nós precisamos entender uma coisa básica que é transmissão de dor, então mecanismos de formação dolorosa, tá bom? Nós vamos ter uma aula mais para frente falando especificamente desses mecanismos, que é muito importante a gente saber para a gente entender de fato como é que funciona a anestesia local, ok? Então, vamos falar um pouquinho de diferença entre anestesia local e anestesia geral, né? A gente tem uma definição aqui muito legal, que eu tirei lá do Malamed, inclusive é nosso livro base, né, para a produção aqui dos nossos assuntos referentes à área de anestesiologia, tá bom? Que diz o seguinte: anestesia local é a produção da perda de sensibilidade sem indução da perda de consciência. Ou seja, nessa área principal, a anestesia local ela difere drasticamente da anestesia geral. Por quê? Porque a geral, quando a gente tem anestesia geral, o paciente ele vai perder a consciência, né? Ele vai, entre aspas, dormir ali, né? Então, quando a gente está, por exemplo, indo para fazer uma cirurgia de algum órgão do corpo, vamos dizer assim, né? Uma cirurgia de rim, ou até mesmo uma cesárea, nós vamos lançar a mão, então, de anestesia geral, né? E daí o paciente não vai lembrar ou vai lembrar de lapsos do que aconteceram nesse procedimento, tá? Por quê? Porque o paciente perde essa capacidade de ter consciência, ele perde a consciência. Na local não, né, pessoal? Na local a gente tem essa característica que para nós dentistas é maravilhosa do paciente estar com consciência. Então a gente conversa com o paciente, muitas das vezes pede para o paciente fazer determinados movimentos, a gente consegue monitorar como que está a ansiedade desse paciente, tá bom? Então, na anestesia local não ocorre perca de consciência. E daí a gente vai entender um pouquinho como que é ou quais os mecanismos, né, que a gente tem para induzir anestesia. Então, antes de nós termos os anestésicos, tinham outras formas que causavam a anestesia local, né? Então, a gente tinha trauma mecânico com compressão de tecidos, tá bom? Um exemplo de trauma mecânico, pessoal. É muito comum, né, pessoas que praticam algum tipo de luta, né, terem pontos onde elas sabem que elas vão, quando elas acertam esses pontos em determinado indivíduo, o indivíduo perde a consciência, né? Então tem um ponto muito famoso próximo à lateral do queixo, que é bem aqui no, próximo ao nervo mentoniano, que quando a pessoa desfere um soco ali naquela região, né, tem grande chance do paciente ter um mal súbito ali, desmaiar mesmo, tá? Obviamente que a gente não vai usar isso hoje em dia para tratar nosso paciente, né, pessoal? Obviamente que não. Afinal de contas, aqui a gente está falando de indução de anestesia local que a gente não está previamente querendo, vamos dizer assim. Não vou dar um soco no meu paciente para mim tratar um canal de um canino dele, por exemplo, né? Mas a gente ainda usa isso com outras formas. Um exemplo bem típico, por exemplo, é quando a gente vai passar lá o anestésico tópico para poder anestesiar uma criança. Então a gente faz como? A gente seca bem a região, né? Passa o anestésico tópico ali com a ajuda de algodão, de uma gaze, e depois pressiona por um minutinho ali mais ou menos para facilitar a perfusão desse anestésico, tá bom? Então a gente pode usar isso, lógico que não é um soco no paciente, é uma leve pressão, tá bom? E nós não vamos usar sozinho, né, pessoal? Nós vamos usar junto aí com os anestésicos, beleza? Então, se a sua anestesia está sendo muito dolorosa, se você passa o anestésico tópico e não funciona, muito provavelmente, ou você está passando anestésico tópico numa região que está cheia de saliva, e você vai
isolar a função daquele anestésico, vamos dizer assim, ou você não está fazendo um trauma ali, ou você não está fazendo ali uma pulsão ali com gás naquela região para que você consiga ter uma perfusão melhor dos tecidos. Lembrando que a gente tem um tempinho para esse anestésico fazer efeito, né? Não é que nem um injetável. Então, quando a gente vai ver a bula, né, desse fármaco, a gente vê que é de 1 a 3 minutos para fazer efeito. Então, se você dá só uma passadinha na pomada e já quer aplicar injetável, com certeza a criança vai sentir dor, beleza? Também a gente pode aqui, continuando, ter indução de anestesia local por baixa temperatura, né? É o tipo do caso quando a gente está num ambiente muito frio, a gente vai fazer um café, alguma coisa, e daí tem contato ali com aquela água gelada, né? E daí a mão começa a ficar dura, né? Você começa a parar de sentir as mãos, né? Então tem essa peculiaridade que a gente pode traduzir aqui para vocês nesse tópico 2 aqui, tá bom? Por anóxia também, tá, pessoal? Anóxia nada mais é do que a ausência ou a diminuição de oxigenação do cérebro, tá bom? Então, pessoas que sofrem de afogamento, né? Esse tipo de coisa pode acontecer, tá bom? A pessoa perde a consciência, beleza? Irritantes químicos, tá? Principalmente irritantes utilizados em grandes indústrias. A gente teve aí, em alguns séculos, principalmente no século da Revolução Industrial, um problema bem grande com isso aí, tá bom? Agentes neolíticos como o álcool e o fenol, e aqui, se você está estudando para odonto, se você está estudando para medicina, se você está estudando para farmaco, para qualquer outra área da saúde, vai ser bem típica aquela foto daqueles antigos cirurgiões, né, embebedando seus pacientes ou usando aquela máscara de fenol neles para poder fazer algum determinado procedimento cirúrgico, tá? Talvez isso aqui foi um dos pioneiros aí dentro da área de saúde mesmo para induzir, né, a anestesia nesses pacientes, né, diminuir a sensação dolorosa desses pacientes, porque antigamente as pessoas morriam mais por causa da dor e não tanto pela condição que elas estavam tendo ali, né, pela doença em si, tá? E por último, agentes químicos, os nossos tão conhecidos anestésicos, né? Então, anestésico local, anestésico geral, tá bom? Anestésicos tópicos, beleza? Aqui a gente já está falando de fármacos, tá ok? E quais são as propriedades desejáveis desses anestésicos, né? Então, nós sabemos que dentro de um escopo de um fármaco, nós temos alguns problemas. Nunca vai ter uma medicação ou um anestésico que seja bom 100% para tudo, ou para todas as pessoas, ou para todos os tecidos do corpo humano, né? Então, aquela frase que a gente escuta, por exemplo, em farmacologia, de que os medicamentos eles são um cobertor curto, né? A gente extrapola aqui para anestésico local, tá bom? Então, a importância da gente saber qual anestésico indicar para o nosso paciente é imprescindível, pessoal. O que você quer reproduzir no seu paciente? Qual a condição do seu paciente? E nas aulas seguintes a gente vai começar a falar especificamente disso, né? Para você conseguir selecionar o anestésico local de uma maneira clara, de uma maneira objetiva e com segurança para a sua prática clínica, tá bom? Mas, de uma forma geral, o que é desejável no anestésico local, né? Então, primeiro, né, não deve ser irritante para o tecido no qual é aplicado, né? Então, talvez isso daqui seja algo unânime entre os anestésicos que nós temos hoje disponíveis no mercado, tá bom? Lógico, salvo algumas exceções de pacientes que têm alergia a algum componente, né? Mas, em uma forma geral, esses anestésicos eles não devem irritar o tecido onde a gente deve fazer a aplicação, beleza? Não devem causar qualquer alteração permanente na estrutura dos nervos, né? Então, o que é isso aqui, gente? Por exemplo, parestesia, ok? Então, nós vamos ver mais para frente que tem alguns fármacos que têm essa propensão maior
para parestesia, principalmente os fármacos mais potentes, vamos dizer assim, né? Ah, então nós não vamos usar esses fármacos? Sim, nós vamos usar, mas tem indicações, tem técnicas, uns tipos a gente não vai usar, por exemplo, para bloqueio, a gente vai usar só para infiltrativa, tá bom? Então aqui saber selecionar o seu fármaco, de novo, tá, pessoal? Toxicidade sistêmica deve ser baixa, tá? Isso aqui é algo extremamente desejado para todos os fármacos, tá bom? Então a gente tem que estar atento nisso aqui, pessoal. Por quê, né? Quando a gente fala em toxicidade sistêmica baixa, quando a gente tem aplicação, por exemplo, de anestésico tópico, depois de um determinado tempo, todo aquele anestésico ele vai cair na corrente sanguínea do paciente. Então, ele vai fazer parte do sistema cardiovascular do paciente. Se eu tenho um fármaco com uma alta toxicidade, eu vou dar problema para o meu paciente, certo? Então, talvez essa 3 aqui seja uma das características ou das propriedades que a gente vai ver na maioria, na totalidade dos fármacos se tratando de anestésico local, tá bom? Quarta, deve ser eficaz, independente de ser infiltrado no tecido ou aplicado localmente, ou seja, anestesia por aplicação de agulha e anestésico tópico, certo? Outra coisa, tempo de início da anestesia deve ser o mais breve possível. O que é isso, pessoal? Administrei, tem que pegar logo essa anestesia. Não pode demorar muito tempo, ok? Alguns vão demorar mais, outros vão demorar menos. A gente vai ver isso daí melhor mais para frente, né? Nós podemos, de uma forma um pouco mais generalistas, dizer que alguns anestésicos que são mais prolongados, eles demoram um pouquinho mais para fazer efeito, né? Então, tem essa relação, a gente vai abordar essa relação, mas nós conseguimos aí alçar a mão de combinações de anestésicos para também driblar esse problema, ok? E daí a gente fala da duração da ação durante o procedimento que a gente quer optar, né? Então, nesse sexto aqui, está falando que a ação ela deve ser longa o suficiente para possibilitar aquele procedimento que eu quero fazer, mas também não pode ser tão longa que extrapole um limite para a gente ter uma recuperação normal, que a gente não prolongue uma recuperação do nosso paciente. Ou seja, estamos lá aplicando anestésico no paciente para fazer um procedimento de extração dentária, por exemplo. Esse anestésico, a gente tem que calcular mais ou menos quanto tempo nós vamos levar para retirar esse dente. Vamos calcular também quanto de tubete nós vamos colocar, relacionado ao peso e à idade do nosso paciente, tá bom? Gente, clinicamente isso é bem tranquilo, tá? A gente não vai precisar ficar com uma calculadora calculando porque os valores são muito óbvios. Nós vamos conseguir fazer essa análise sem ter que colocar isso na calculadora, ok? Não precisa ficar preocupado com isso. Mais para frente nós vamos ver contas de superdosagem que nós vamos ter que saber tintim por tintim, certo? Mas na clínica, na prática clínica, não é assim que acontece, tá? Então a gente tem fármacos aí que a gente pode administrar até 7 tubetes e o paciente está tranquilo, certo? E na nossa prática odontológica, geralmente a gente não precisa chegar em 7 tubetes, né, pessoal? Então, hoje a anestesia ela é muito segura, tá? Lógico, o profissional tem que saber o que está fazendo, mas ela é muito segura, tá bom? Então, se você vai extrair um dente, você precisa de um anestésico que funciona mais. Então, você precisa de um vasoconstritor nesse anestésico. Não dá para ser um anestésico, por exemplo, sem vasoconstritor, tá? Salvo em alguns poucos casos, e você vai ter que ser habilidoso o suficiente para fazer essa extração de forma rápida e atraumática, com o menor trauma possível, beleza? Sétimo, deve ter potência suficiente para proporcionar anestesia. Óbvio, né, pessoal? Não adianta eu aplicar um fármaco que não faz efeito. Então, a gente tem relação principalmente de sexo e idade, né? Onde as mulheres, quanto mais jovens, mais fácil de pegar anestesia, e homens, quanto mais idosos, mais difícil de pegar anestesia. Tem essa relação, hoje em dia tem mudado bastante, né? Até a característica genética de diferenciação tem mudado bastante. Mas a gente tem também essas relações, né? Por exemplo,
um paciente que tem uma massa corpórea mais elevada, a gente vai precisar de um pouquinho mais de anestésico, né? Do que um paciente que tem uma massa corpórea mais baixa, né? 8. Deve ser relativamente isento quanto à produção de reações alérgicas, né? Reação alérgica, pessoal. Claro, algum paciente vai ter reação alérgica de determinado anestésico, porque isso aqui a gente se estende para medicação, né? Isso também acontece na alimentação das pessoas, algumas são alérgicas a glúten, né? Outras a lactose, por exemplo. Então, mas tem que ser algo bem minimalista, isso tem que ser minimizado ao máximo, tá bom? Tem que ser uma substância altamente segura para o meu paciente, tá? Deve ser ainda estável em solução e prontamente submetido à biotransformação no corpo. O que é isso aqui, estável em solução? Nós vamos ver que os tubetes anestésicos, aquele líquido que tem lá, não é só anestesia, tá, pessoal? Ali a gente tem o líquido que é associado com anestesia, a gente ainda vai ter o veículo e ainda vai ter os vasoconstritores, se você usar uma medicação que tenha vasoconstritor, tá bom? O que é biotransformação, tá? A biotransformação, pessoal, é nada mais é do que esse fármaco passando pelo nosso sistema cardiovascular, celular, neural e sendo completamente expelido, tá bom? Então, essa é a biotransformação, tá? Então, qual o tempo de meia-vida dessa droga? Tá bom? Também tem essa associação para a gente pensar, beleza? Número 10. Deve ser estéril ou capaz de ser esterilizado pelo calor sem deteriorização, tá bom? Quando a gente compra anestésico, ele já vem estéril, tá, pessoal? Tem que ser estéril. Não tem como você injetar uma solução no paciente que não seja estéril, tá? Então, acho que isso aí também é uma propriedade que ela é encontrada em todos os anestésicos, beleza? Bom, pessoal, e aí? Vamos pensar juntos aqui. Todos os anestésicos têm todas essas propriedades? Obviamente que não, tá bom? Algumas são extremamente desejáveis, todos têm que ter. O caso da esterilização, por exemplo, o caso de baixa toxicidade, tá bom? Então, nem todos vão abordar isso aqui. A gente que vai ter que mapear o paciente que nós temos e escolher lançar a mão do melhor anestésico para o meu paciente, correto? Então, por exemplo, anestésicos sem vasoconstritor, sem a utilização desse componente, que é o vasoconstritor, eles são mais rapidamente expelidos. Lógico, a gente tem uma diminuição do tempo de anestesia, mas eles são facilmente expelidos pelo corpo, correto? Em quem nós vamos utilizar esse tipo de anestésico? Por exemplo, o paciente que tem hipertensão descontrolada, pessoal. Tá? Nós vamos ver lá na frente o paciente com hipertensão severa, que a gente muitas das vezes não pode administrar um vasoconstritor, tá? Mas ainda assim tem vasos constritores que admitem esse tipo de paciente. Então hoje, aquele profissional que domina essa área, que domina a área de anestesiologia, ele consegue fazer uma boa analgesia em qualquer tipo, em qualquer classe de paciente, seja para fazer o que for que ele tiver que fazer, tá? Então, isso é extremamente importante, e eu vejo que as pessoas, elas meio que deixam de lado esse assunto, né? Principalmente nós dentistas, deixa isso de lado, acha que é só botar um anestésico lá na carpulha e sair espetando o paciente às tortas direitas, né? E não é bem assim, tá? Isso aqui é uma coisa que todo cirurgião dentista de todas as áreas vai ter que usar e usa na sua rotina clínica, tá? Todo paciente, todo profissional vai usar. E outra coisa, pessoal, trazer conforto para o seu paciente, fazer uma boa analgesia,
significa você ter mais pacientes, você diminuir o trauma que você pode implicar nos pacientes, porque hoje um dos grandes problemas do paciente não vir no nosso consultório é o quê? É medo de sentir dor, tá? Ele já escuta o barulho do nosso rotatório, né? Da nossa caneta, por exemplo, de alta rotação, já fica com medo, tá? Então, assim, o ambiente odontológico ele já traz para o paciente uma atenção. Se você é um profissional que negligencia a anestesia, com certeza você está perdendo o paciente. Além de perder pacientes, você está perdendo dinheiro, você está traumatizando pacientes e você está agindo de forma antiprofissional, até antiética, eu diria. Tá? Então, isso aqui está intimamente ligado com o seu bolso, com a sua renda, com quantidade de paciente que você vai atender, com qualidade de procedimento, com segurança profissional, porque você vai ter certeza no que você está fazendo. Né? Então, não deixe a anestesiologia de lado. Tá? Obviamente que nenhuma matéria a gente pode deixar de lado. Mas, pessoal, a anestesiologia talvez seja o chão de fábrica. Antes de você fazer qualquer coisa, o seu paciente deve estar confortável. Não pode sentir dor ou tem que sentir menor dor possível. Ah, mas tem casos que não dá. Eu entendo, eu sou endodontista, eu trabalho com dor na minha prática clínica o tempo todo. E vejo muito colega fazendo trabalhos de endodontia complexos com anestesia infiltrativa, com lidocaína. Então, assim, não conhece, no mínimo, pessoal, não conhece as anestesias que a gente tem e não sabe fazer uma boa técnica. Não entende de anatomia, não quer se aprimorar para fazer uma boa técnica, tá bom? O paciente colaborativo, aquele que não sente dor, ele é meio caminho andado para a gente, tá? Porque o paciente problemático, ele sente dor, ele sente incômodo, ele vai falar mal da gente para os outros, entendeu? Então, essa parte de anestesiologia é extremamente importante, tá, pessoal? E você, como dentista, deve ter segurança, porque a prática correta da anestesiologia, ela traz segurança para você, profissional, de ter certeza que seu paciente não está sentindo dor, de ter certeza que você está escolhendo o anestésico certo, de ter certeza que o tempo de anestesia está sendo um tempo correto, tá bom? Então é uma segurança para você. Então, assim, e a gente fala de uma forma jurídica também, tá bom? Então, considere olhar mais para esse lado, estudar mais esse lado, né? Nós temos aí, quase todos os anos, relançamento de livros sobre anestesiologia, né? E parece uma matéria tão antiga, né? Uma matéria que não muda mais. Mas as técnicas, pessoais, eles sempre mudam. Por quê? Porque a anatomia ela não é 100% igual. A gente está tendo muita mudança de anatomia. E eu tenho certeza que você está vendo isso na clínica. Então, se você é endodontista, você está vendo que tem dentes que antes era para ter um canal, tem dois, três canais. Né? Você é o profissional de cirurgia, você está vendo que está tendo mais probabilidade de dentes com formações completamente diferentes, de terceiro molares completamente amórficos, por exemplo, né? Estrutura óssea do nosso paciente está mudando, até porque os costumes do nosso paciente ele vem mudando, né? A forma de se alimentar, a forma de cuidar dos seus dentes, tá bom? Então é muito importante a gente levar em consideração, porque sim, a anestesiologia muda. A sua base, ela não muda, mas as técnicas mudam, a forma de administração muda, tá bom? E nós temos que estar em constante aprimoramento. Para mim, pessoal, uma boa anestesia é certeza de um tratamento tranquilo. E olha que fazer canal não é um procedimento tranquilo, mas se você tem um paciente que não sente dor, olha, o teu problema ele tá, sei lá, 70% resolvido, entendeu? Não tem coisa mais ruim do que o paciente estar incomodado, tá se mexendo, a gente pede para abrir a boca, não consegue abrir a boca, tá suando, tá apertando lá o encosto da cadeira porque tá com dor. Gente, isso é muito desconfortável,
para nós e principalmente para os nossos pacientes. Beleza? Eu fico por aqui, aguardo você na nossa próxima aula, onde a gente vai falar de questões mais fisiológicas, tá bom? E me acompanhe aí nessa jornada. Se valeu a pena, se foi produtivo para você, considere se inscrever, deixar o joinha pra gente. E nós vamos continuar fazendo vídeos dessa série de anestesiologia para vocês, tá bom? Vou trazer para vocês um protocolo de como utilizar a anestesia de uma forma um pouco mais ampla, mas entenda que você tem que conhecer o conceito, você tem que conhecer como que funciona o nosso sistema de indução de dor fisiologicamente falando, para que você entenda como a gente vai fazer esse bloqueio de forma eficaz, tá bom? Outros temas que são importantes e coadjuvantes aqui também vou relacionar, assim como farmacologia, farmacocinética, farmacodinâmica, tá bom? A questão de anatomia também a gente tem que citar, é extremamente importante. E principalmente, gente, algo que fica muito deixado de lado, a questão psicológica nossa e do nosso paciente, que também vai fazer uma diferença gigantesca numa boa analgesia, beleza? Um grande abraço para todos vocês e encontro vocês na nossa próxima aula. Beijão!